Veja 5 oportunidades para engenheiros mecânicos na área automotiva. Vejo por aí muitos engenheiros mecânicos me perguntar: Daniel, como que eu posso atuar na área automotiva, na engenharia mecânica? E totalmente justificável, eu também saí da faculdade da engenharia mecânica com esse pensamento. Tem muito engenheiro mecânico aí que gosta muito de carro e aí queria unir, né, o hobby ao trabalho. Então já pensa logo em área automotiva. Então por isso que hoje eu vou te mostrar 5 áreas para você atuar como engenheiro mecânico autônomo na área automotiva. Primeira grande oportunidade na área automotiva para engenheiro mecânico é a área de reclassificação de monta. Esse serviço de reclassificação de monta, ele deve ser feito pelo engenheiro mecânico, tá? Agora, qual que é o caso que o engenheiro mecânico precisa fazer esse laudo? Quando um carro sofre um acidente, né, numa via, em qualquer lugar, o policial faz um boletim de ocorrência e quando esse policial faz o boletim de ocorrência, ele vai determinar ali se o carro teve danos ou não. E aí ele tem uma escala lá de 1 a 2 pontos, pequena monta, de 2 a 6 pontos, média monta, acima de 6 pontos, grande monta. É mais ou menos isso. Então, no boletim de ocorrência, esse policial ele já vai colocar se o carro deu pequena monta, média monta ou grande monta. Só que acontece, nem sempre essas avaliações são assertivas, são corretas. Muitas das vezes o policial ele não tem tanta capacitação, não tem tanto conhecimento e ele acaba assinalando errado. Ou às vezes ele nem assinala, e quando ele não assinala, conta também. Esse que é o problema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entrar com um laudo de reclassificação de monta junto ao Detran para reclassificar a monta do veículo. Então, de grande para média ou de média para pequena. Tem que fazer isso, senão não reclassifica. Então, isso impacta diretamente no valor do automóvel, porque imagina um automóvel hoje com grande monta. Grande monta, o veículo não pode circular em vias, né, tradicionais, não pode circular de jeito nenhum. Só serve para peças de desmonte. E se você consegue colocar ele para média monta, olha quanto que o proprietário desse carro já não vai ganhar. Ou de média para pequena, né? Quanto maior a monta do carro, maior é o prejuízo que o proprietário tem. Porque quando o carro for vendido, isso sai no relatório do carro. Então, de média para pequena, ele também tem um ganho. Então, às vezes, o engenheiro mecânico pode cobrar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Eu já tive um laudo que eu cobrei 10 mil reais, um laudo de um caminhão, de uma Scania. Por quê? Porque o caminhão valia mais de 300 mil reais. Então a gente sempre cobra em cima do valor FIP do carro. Porque é em cima do valor FIP que o proprietário vai estar tendo benefícios com o seu serviço. Então ele te contrata, às vezes fala assim, mas poxa, 10 mil reais é muito, ele não vai pagar. Mas ele vai ganhar 30, 40, 50 mil de benefício. Você acha que ele não vai te pagar? Então, essa é a primeira grande oportunidade para engenheiro. E detalhe, tá? Não precisa de especificação nenhuma, não precisa de experiência nenhuma, não precisa de nenhum curso extra, mestrado, doutorado, ou qualquer capacitação extra, você não precisa. Só precisa ser engenheiro mecânico. Segunda grande oportunidade na área automotiva, modificação de veículos. O que se trata isso? Modificação de veículos, o engenheiro mecânico consegue fazer esse tipo de laudo para carros, geralmente aqueles carros furgões que saem no documento como ambulância. E a pessoa que comprou esse carro não quer utilizar ele como ambulância, quer utilizar ele como uso carga ou uso misto. Então, o engenheiro mecânico, somente o engenheiro mecânico, pode fazer esse laudo, né? É um laudo técnico e uma RT, e com essa RT o proprietário vai dar entrada no Detran para mudar a categoria do veículo, de ambulância para uso carga ou uso misto, e de uso misto ou uso carga para ambulância, também dá, tá? Quando a pessoa tem um furgão que quer transformar em ambulância, o engenheiro mecânico também consegue fazer esse tipo de laudo. Todas essas oportunidades que eu tô falando, existem resoluções, existem leis, existem normas para você, engenheiro mecânico, poder atuar. Então não é simplesmente ir lá, olhar o veículo e falar se está ok ou não. Você precisa seguir uma resolução, precisa seguir uma norma NBR ou uma norma NR para poder fazer esse tipo de trabalho. Terceira grande oportunidade para engenheiro mecânico é a área de perícia veicular. Eu mesmo já atuei em várias, já perdi até as contas de quantas perícias eu já fiz como engenheiro mecânico com automóveis. Já fiz uma vez de um Jeep Renegade, já fiz de um Citroën, já fiz de uma EcoSport e etc, tá? Então, sempre são casos que a pessoa tem um carro, ela sofreu algum dano, seja contra uma outra pessoa ou contra uma fabricante, né, contra a própria fabricante do carro ou contra um manutentor, uma empresa, uma mecânica, uma autoelétrica, uma funilaria e pintura e etc. Mas sempre que for um veículo, o juiz vai nomear o perito dele
né, de responsabilidade dele, que é um engenheiro mecânico, e cada uma das partes, a parte ré e a parte autora, o juiz pede para que eles nomeiem também um assistente técnico. Então fica o perito do juiz mais 2 assistentes técnicos, um da parte ré, um da parte autora. 3 engenheiros mecânicos, os 3 vão na diligência, né, na vistoria, para poder analisar o veículo, e aí cada um vai elaborar o seu laudo técnico, tendo o perito do juiz um laudo técnico com peso maior e o perito dos assistentes técnicos também para o juiz analisar. E por que que isso se dá? Porque o juiz ele não tem competência na área da mecânica para poder analisar, por exemplo, um veículo. E aí por isso que ele pede para que sejam nomeados engenheiros mecânicos, e aí ele vai pegar o relatório, o laudo técnico de cada um dos engenheiros para poder dar a decisão, o veredito final. Quarta grande oportunidade para engenheiros mecânicos na área automotiva, o laudo de aprovação ou de reprovação, laudo de funcionamento para veículos. Quando que é pedido isso? Quando uma empresa, geralmente é assim, quando uma empresa trabalha dentro de uma outra empresa, seja com carro, com caminhão, com ônibus e etc., sempre veículos, e para ele trabalhar dentro dessa outra empresa, ele precisa de ter esses veículos com um laudo do engenheiro mecânico e um laudo de manutenção preventiva e corretiva. Então é o engenheiro mecânico quem elabora isso. Tá? Tenho diversos clientes que trabalham dentro de grandes empresas terceirizadas, né, dentro de outras empresas, que precisam desses laudos para os veículos. Por quê? Porque se acontecer algum acidente com esse veículo dentro dessa empresa mãe, dessa grande empresa, a culpada vai ser a empresa menor, tá? Para que a empresa grande não tenha culpa sobre isso. E o engenheiro mecânico também, se ele fizer um laudo, ele também vai ser o culpado, tá? Então muito cuidado com isso, é um laudo muito importante hoje no mercado. E antes da quinta e última oportunidade, se você ainda não curtiu, ó, já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo e se inscreve no canal também para você ficar sabendo de tudo e não perder mais nada, mais nenhum conteúdo de engenharia mecânica e aprender aí cada dia mais a faturar bem, faturar acima dos 15 mil reais como engenheiro mecânico. Agora vamos lá, a nossa quinta oportunidade na área automotiva para engenheiros mecânicos, que é a responsabilidade técnica para desmanches. Responsabilidade essa que o engenheiro mecânico pode ter até 3. Você pode ter até 3 desmanches sobre a sua responsabilidade técnica. Então como é que funciona? O desmanche, ele compra carros geralmente de leilão, carros sucatas. Esses carros sucatas, eles cortam os carros, separam as peças, tiram o motor, tiram o câmbio, tiram o paralama dianteiro, paralama, na verdade, direito, esquerdo, tiram tudo do carro, capô, as rodas, tiram tudo e vende isso tudo separado. Só que para eles terem isso, existe uma resolução, né, que controla todo esse desmonte, né? A lei dos desmontes. E o engenheiro mecânico, ele é peça fundamental, porque é ele quem vai analisar se as peças estão aptas ou se não estão aptas, para que a gente consiga colocar isso no sistema do Detran. E o Detran ele exige que somente o engenheiro mecânico faça isso e coloque no sistema do SysDev, que é o sistema que se chama hoje SysDev. Tá? Então o engenheiro mecânico ele ganha um login e ele faz a vistoria, vê qual é as peças, qual é o veículo, joga esse veículo lá como se o desmanche estivesse comprando, coloca as peças lá e tá ok. Além disso, também tem outras obrigações para o desmanche, que é a questão dos onde os carros estão, por exemplo, não pode ser terra, tem que ser tudo cimentado. A área onde eles fazem as manutenções nos veículos precisa ter separação, caixas de óleo, caixa de água, para que o óleo dos veículos não seja jogado direto ali no meio ambiente, né, direto no esgoto. Então precisa ter tudo separação e tudo isso precisa ser controlado pelo engenheiro mecânico. Tudo isso está na resolução também. Tá? Então essa é uma grande oportunidade para o engenheiro mecânico e você pode assumir até 3. Geralmente os engenheiros cobram aí em média de R$1.000 a R$1.500 por desmanche. Você conseguindo pegar até 3, né, já dá aí um faturamento legal, já dá quase metade aí do piso salarial. Então essas são as 5 oportunidades que eu trago aqui para vocês hoje na área automotiva para o engenheiro mecânico. Agora me conta aqui embaixo quantas dessas oportunidades você já conhecia e quantas você vai querer atuar daqui para frente. E caso você tenha alguma dúvida, aqui estão todos os meus contatos das redes sociais. Se tiver alguma dúvida, me chama no direct lá, me pergunta que a gente pode bater um papo lá, ok? E não se esqueça, se gostou, clica no curtir aqui embaixo e encaminha esse vídeo para os seus amigos engenheiros mecânicos, tá? E se inscreve também para ficar sabendo de tudo, beleza? Forte abraço, até o próximo conteúdo.